Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Primeiro falar que eu vivo um drama, acabou de cair meu telefone no chão e quebrou o conector do microfone que eu utilizo para gravar os vídeos aqui no canal. Então me desculpem se o áudio não ficar muito bom, mas está aqui no fone, não está no microfone que eu utilizo para gravação. Enfim, vivemos um pequeno drama, mas vamos lá, vamos falar sobre essa vitória do Real Madrid, 2-0 para cima do Getafe. Mas antes de mais nada, sempre aquele pedido, né? Se inscrevam aqui no canal da Baixinha, deixa o like e comentários por aqui. Real Madrid venceu o Getafe por 2-0 aqui no Bernabéu. Mais importante, eu falava isso no vídeo de prévia, né? Mais importante do que como o time iria jogar era vencer. O importante para o Real Madrid no jogo de hoje era ganhar. Depois da derrota para o Liverpool na Champions e vendo os últimos 3 tropeços do Barcelona no Campeonato Espanhol, o Real Madrid precisava vencer. Por quê? Porque agora a vantagem do Barça na liderança da La Liga é apenas de 1 ponto, sendo que o Real Madrid tem um jogo a menos, aquele jogo atrasado contra o Valência, que ainda não tem data oficial para acontecer, não deve demorar muito. Mas se o Real Madrid conseguir ir somando a mesma coisa que o Barcelona até lá e ganhar o jogo atrasado, o Real Madrid assume a liderança do Campeonato Espanhol, em teoria, porque Atlético de Madrid também está entrando nessa briga aí depois dos bons resultados. Então, na verdade, o jogo contra o Getafe, o importante era ganhar, o importante era somar os 3 pontos e isso o Real Madrid fez. Foi um grandíssimo jogo do Real Madrid? Não foi um grandíssimo jogo do Real Madrid, mas foi um bom jogo, porque o resultado veio e o Ancelotti tem algumas boas notícias. Primeiro, sobre a escalação, o Rodrigo está de volta depois de mais de 20 dias se recuperando da lesão muscular. Ele teve 65 minutos de jogo, foi titular. Eu, particularmente, achei que ele entraria no segundo tempo, mas o Ancelotti disse que viu ele bem, que colocou ele no time titular e que, claro, obviamente ele não está ainda 100%. Na opinião do Ancelotti, o Rodrigo fez um bom jogo, ele ainda não está 100%, mas é muito importante esse retorno para o Real Madrid, porque é um jogador com uma capacidade de decisão que a gente sabe que o Rodrigo tem, e o Real Madrid está precisando de jogadores que assumam o protagonismo, né, para poder ganhar os seus jogos grandes, os jogos difíceis de ganhar. Não exatamente esse contra o Getafe, mas os jogos difíceis de ganhar. Eu acho que eu vou sendo uma olhada aqui, não sei, tá tenso. Vamos lá. Rodrigo no time titular. Além do Rodrigo, outras alterações comparando com o jogo do Liverpool. Fran Garcia foi para a lateral esquerda, Mendy ficou no banco. O Ancelotti está alternando os dois jogadores, viu? O Ceballos entrou no meio de campo, né, com a lesão do Camavinga. Jogou de volante e não fez um jogo ruim. Uma das coisas que o Ceballos dá ao time é que ele é um cara criativo, construtivo, né? Ele é de um passo para frente, ele não é volante. Mas jogando na posição de volante, quando o teu rival não te exige tanto, como foi o caso do Getafe hoje, ele ocupa muitos espaços e é um cara bom de passe, né? Então foi um bom jogo do Ceballos hoje também. Lucas Vázquez entrou na lateral direita, então o Valverde voltou para o meio de campo. E aí saiu o Arda Güler em comparação com o time do Liverpool, entrou o Rodrigo no ataque junto com o Kylian Mbappé. Não foi um jogo exigente para o Real Madrid, o Getafe não exigiu o Real Madrid, teve 3 finalizações no gol, mas todas elas foram praticamente no final do jogo, 2 bolas na trave no final do jogo também. Mas durante a partida, o desenrolar do jogo, o primeiro tempo, o Getafe somou 73 passes e o Ceballos, que foi o jogador que mais passes somou com o Real Madrid, somou 55. Então, para vocês verem que o Getafe praticamente não tocava na bola. Ai, tá vindo o senhor com o carro da água. Passa para lá, senhor. Bom, pode ser que eu tenha que sair daqui correndo, mas vocês já sabem que esse vídeo pós-jogo é sempre essa atenção aí e vai ser. Por enquanto, o senhor do carro da água tá lá do outro lado. Então o Getafe não tocou muito na bola. O segundo tempo até criou mais, até porque o Real Madrid se relaxou, mas não foi aquele jogo complicado. O primeiro gol do Real Madrid saiu aos 30 minutos. Saiu o carro d'água. 30 minutos de pênalti. O Rudiger alugou um apartamento na cabeça do Nyon, defensor do Getafe, que já tinha agarrado o Rudiger, já estava rolando uma treta, e aí ele faz um pênalti agarrando o Rudiger dentro da área. E aí, na cobrança de pênalti, quem vai bater é o Bellingham. Lembrando que o Mbappé vem de falhar o pênalti contra o Liverpool. Perguntado na entrevista coletiva, o Ancelotti disse que quando estão Vinícius e Mbappé, a decisão de quem bate o pênalti é dos dois.
Quando não está o Vini, estão o Mbappé e Bellingham, a decisão de quem bate é dos dois. O Mbappé claramente quis que o Bellingham batesse, depois de ter falhado lá em... E o Bellingham bateu e converteu o Bellingham, inclusive que na minha opinião foi o melhor jogador em campo. O problema é que ele só jogou o primeiro tempo. Porque é o Bellingham também que dá o passe pro gol 8 minutos depois do Kylian Mbappé, numa muito boa jogada do Fran Garcia, roubando a bola, brigando pela bola, lançando a bola pro Bellingham, e o Bellingham dá um passe pro Mbappé só correr no contra-ataque e finalizar muito bem e marcar o segundo gol do Real Madrid aos 38 minutos. Os dois gols do Real Madrid saíram no primeiro tempo, diferente do que a gente se acostumou nessa temporada, que é mais na segunda parte. Mas dessa vez foram os dois no primeiro tempo. Bellingham, um gol, uma assistência. Ele tem 3 gols nos últimos 3 jogos de La Liga. E isso não é casualidade, porque o Bellingham está jogando um pouquinho mais adiantado. Se a gente vê o mapa de calor do Bellingham diante desses 3 jogos e depois desses 3 jogos, o Ancelotti retira ele um pouco do meio de campo, dá um pouco mais de liberdade para ele jogar e ele está um pouco mais próximo da área. Dá para ver que a zona de atuação dele é um pouco mais livre e ele está mais próximo da área. Então ele tem mais opções de chegar ao gol e é um jogador que se sabe que se motiva com os gols. Então também é importante para o Bellingham seguir. Mas mais do que o gol, para mim o Bellingham, nesses últimos jogos, tirando a Champions, tá? Que isso é um capítulo à parte, mas em La Liga, para mim ele tem sido um dos melhores do Real Madrid. É um jogador que tem uma capacidade de leitura do jogo diferente, que finaliza bem, que passa bem, e que eu acho que fisicamente é uma entrega absurda. E eu acho que subir o nível do jogo do Real Madrid passa muito por subir o nível do Bellingham, né? O Bellingham vai melhorar o time, porque também nessa temporada ele tem que fazer o time jogar mais, né? O Bellingham sai de campo no intervalo. O Ancelotti disse que ele tem uma lesão no pescoço. Ele teve um encontrão com o goleiro do Getafe, mas que em poucos dias ele está de volta. Essa expectativa do Ancelotti. Kylian Mbappé. Vamos abrir esta melancia, este melão, esta fruta que vocês quiserem. Dizer primeiro que ele foi aplaudido pelo torcedor aqui no Bernabéu em todos os momentos da partida, desde o nome dele ser lido na escalação, que ele não foi o último. Eu tenho falado para vocês que a tendência é que o último nome lido na escalação seja do principal jogador em campo. Quando tá o Modric, é o Modric. Na maioria da temporada é o Vinícius Júnior. Uma vez foi o Mbappé e hoje foi o Bellingham. Não foi o Mbappé. Vamos ver se eles vão ir variando ou se vai ficar assim. Tô curiosa para ver a sequência. Ele foi muito aplaudido pelo torcedor quando o nome dele falou. A torcida cantou Kylian Mbappé, a torcida cantou Mbappé. No gol foi muito comemorado o gol do Mbappé. Em todas as ocasiões que o Mbappé errou, ele finalizou 2 vezes no gol e 2 vezes para fora. Em todas as vezes que ele errou, o torcedor apoiou o Kylian Mbappé. Então, mais carinho é impossível. E agora, realmente, o carro da água está vindo na minha direção e eu não sei para onde ir, porque eu vou ser molhada de qualquer forma. É incrível como parece que o trabalho deles é importante. Meu não, mas tá tudo certo. Atravessamos a rua, vamos pro outro lado. É o que tem. Aí, o cara do caminhão, nem aí pra mim, passou por cima mesmo. Porque, afinal de contas, tanto faz se eu molho a pessoa, não. Mas tudo bem, a gente atravessa a rua, vem pro outro lado e continua o vídeo. Estamos vivos, não estamos molhados. É isso. Seguimos. Agora ele vai embora. O tio do caminhão, é sacanagem. Continuamos aqui. Mbappé é muito aplaudido pelo torcedor do Real Madrid. E assim, ele perdeu 2 gols que o Mbappé de algum tempo atrás eu acho que não perderia, né? Mas o torcedor o tempo inteiro aplaudiu e motivou. Então, carinho não faltou para o Mbappé depois do jogo de Liverpool, no qual ele foi muito criticado. Se falou muito dele não ser esse cara, né? E ele fez um bom jogo aqui. Assim, é que do Mbappé se espera grandíssimas coisas. A expectativa é o problema do Mbappé, porque se espera muito. Repito de novo o que eu falei depois do jogo contra o Liverpool. Ele vai entregar, muito provavelmente, porque é um grandíssimo jogador. Quando? Não sabemos. Nesse início, não está sendo. Veremos quando será, mas o torcedor do Real Madrid, nesse momento, está do lado do Mbappé. E foi o que eles quiseram mostrar aqui hoje.
o tempo inteiro aplaudindo, o tempo inteiro motivando, o tempo inteiro mostrando esse apoio, né, pro Mbappé. E assim, eu li, acho que foi no Marca, o Mbappé podia ter marcado 4 gols, podia. Ele perdeu 2 gols feitos. E o gol que ele faz é um muito bom gol, assim. Não foi um jogo ruim do Mbappé. Mas as finalizações não tá entrando. Essa é a real. Vamos ver se é a história do pote de ketchup lá. De que quando entra, entra. Mas também ele tem 10 gols na temporada com o que ele marcou hoje aqui. São 10 gols em 19 jogos, mais 2 assistências. O ponto é que são 8 gols no Campeonato Espanhol. 1 na Supercopa e só 1 na Champions. O problema é que o Mbappé tá deixando a desejar na Champions, que é a competição onde ele vai ser mais cobrado. Né? Nos grandes jogos, que dentro do Campeonato Espanhol, Atlético e Barcelona são os grandes jogos, e na Champions tem muitos grandes jogos, então ele vai ser cobrado nesse tipo de jogo. E é aí que ele tá falhando. Mas assim, dizer que o torcedor do Real Madrid mostrou hoje aqui que tá do lado de Kylian Mbappé. Como eu falei, o Real Madrid sofreu muito pouco no jogo, e isso, o Getafe até teve 2 bolas na trave, como eu falei, mas não conseguiu levar real, assim, perigo pro gol do Real Madrid. O momento que ele leva mais perigo, é sobre o que eu quero falar agora, que é sobre a não entrada do Endrick em campo. O Ancelotti tira o Bellingham de campo no intervalo, coloca o Arda Güler. E aí, passados uns 5 minutinhos, mais ou menos 1 minuto 55, 56 por ali, ele coloca jogadores para aquecer. O Modric e o Endrick, o mais velho e o mais jovem do elenco. Bota os 2 para aquecer, a intenção dele era colocar os 2 em campo. Logo na sequência, 65 minutos, o Rodrigo, que estava voltando de lesão hoje, sai do campo e o Modric vai para o campo. E o Endrick continua aquecendo. Continua aquecendo. Foram 30 minutos de aquecimento do Endrick, ele não entrou em campo. Questionado na entrevista coletiva sobre o Endrick, o Ancelotti falou que ele tem que continuar trabalhando. E é verdade que o Getafe estava indo para o ataque e o Real Madrid e o Mbappé estava conseguindo gerar os contra-ataques, é verdade que não concretizá-los, mas gerá-los. E ele falou, o Ancelotti falou, eu não quis colocar ele 2 minutos já nos acréscimos e o Mbappé estava gerando perigo, o Brahim estava bem e tomei a decisão de não colocar o Endrick em campo. O jogo termina e o Endrick fica fazendo trabalho físico com o Antônio Pintos depois da partida terminar. Depois de ter aquecido 30 minutos para não jogar. É óbvio que está chamando a atenção os poucos minutos do Endrick. E é óbvio que nós brasileiros, evidentemente mais do que os outros, vamos questionar isso, né? Por que o Endrick não está jogando? Quero trazer estatísticas, quero trazer números aqui para a gente poder entender um pouquinho. Peguei os primeiros jogos do Vinícius, quando ele chega no Real Madrid, os primeiros jogos do Rodrigo e os primeiros jogos do Endrick. Todos eles chegam em cenários parecidos, é verdade que o Vinícius e o Rodrigo começaram no Castilha, jogaram no Castilha e depois se afiançaram, se conseguiram garantir lugar no elenco principal. O Endrick não passou pelo Castilha, já veio direto pelo principal. Nos 3 casos, olhei os jogos até o dia 1º de dezembro, hoje. Temporada 18 e 19, Vinícius Júnior chega ao Real Madrid, temporada da saída do Cristiano. Até o dia 1º de dezembro, com o time principal, não estou contando o time B. O Vini não joga 14 jogos e tem minutos em 6 jogos. Temporada 19 e 20, chega o Rodrigo, também 18 anos, adaptação, tudo isso. Não joga 10 jogos e joga 9 jogos. Tem minutos. Endrick, nessa temporada, não joga 8 jogos e tem minutos em 12 jogos. A diferença entre eles é que, na época do Vinícius e do Rodrigo, não eram 5 substituições, eram só 3. Portanto, se tinha menos opções deles jogarem. Agora com o Endrick se tem mais, mas o Ancelotti tem usado poucas substituições. No jogo de hoje foram apenas 2. O Endrick seria a terceira, mas ele decidiu não fazer. É óbvio que chama atenção, principalmente da gente, mas também é óbvio que faz parte desse processo. O Endrick acaba de chegar, tá passando por adaptação, tá num time que no momento tá precisando entregar os resultados, tem uma galera na frente dele. O Vini tá lesionado, mas o Rodrigo voltou hoje e o Brahim é o outro atacante do grupo, também tá jogando, então tem mais gente para jogar. O ponto é que também aqui na imprensa da Espanha se começa a questionar de que por que ele não tem um pouco mais de minutos, ou porque em algum jogo ele não joga uma meia hora.
Porque ele só fez isso uma vez na temporada, que foi no jogo contra o Lille na Champions. Depois são poucos e pouquíssimos minutos. Agora foram 3 jogos com alguns minutos e esse de hoje de novo 100 minutos. O Ancelotti sabe que se vai questionar, o Ancelotti sabe que se vai pedir, porque é um jogador que tem uma expectativa também muito grande. É uma expectativa diferente da do Mbappé, mas se tem uma expectativa de futuro para ele. E o torcedor aqui no Bernabéu, depois das primeiras aparições do Endrick, também quer ver mais o Endrick. Mas também se entende que é parte do processo. Ponto é que tem que trazer esses dados, tem que trazer as informações e a gente tem que continuar enchendo o saco do Ancelotti para saber. Então, estamos aí para encher o saco do Ancelotti, como encher o saco do Lopetegui, como encher o saco do Zidane. Faz parte da nossa profissão, mas é isso. Endrick não entrou em campo hoje. Como eu disse, o mais importante para o Real Madrid era vencer esse jogo, tinha que vencer sim ou sim, e agora tem a possibilidade de conseguir, se continuar vencendo, assumir a liderança do campeonato espanhol. Atlético de Madrid está na briga também, e agora quem não passa por um bom momento dentro do campeonato nacional é o Barcelona. Temporadas são assim, as coisas são assim, e voltarei esta semana para trazer mais vídeos para você aqui no canal. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito, te inscreva, deixa o like, comentários por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.